Então tá. Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Alan, Gabriela, Jéssica e Tiago. Por enquanto, somos nós. Por enquanto, somos nós que estamos aqui. Agora, eu tenho observado que ao longo dessas últimas semanas, a gente tem diminuído a frequência com a galera da turma, né? Intensiva 3. Eu tenho um registro aqui, por exemplo, desde que eu comecei a fazer registro. Eu sei que logo no começo nós éramos em média 25, né? Era em média 25 pessoas que assistiam a aula. E eu fui começar a fazer registro no dia 9 de julho. Eu comecei a fazer os registros. 9 de julho. Aí, no 9 de julho, o primeiro registro que eu fiz foi justamente 25 alunos. Aí, na sequência, enfim, no decorrer das aulas, continuei registrando. Aí oscilava muito, 18 pessoas. Depois aqui teve uma participação de 20 no dia 30 de julho, 19 no dia 6 de agosto, 24, entre 24 a 20 no dia 13 de agosto, 20 no dia 20 de agosto, e aí a coisa começou a cair e manter-se numa quantidade menor de alunos, né? Então, no dia 3 de setembro, foram 16, no dia 10 foram 18, 17 no dia 17 de setembro, 14 no dia 24, e na última aula foi a menor quantidade que a gente já tem registrado, que foram 13 pessoas. E hoje, por enquanto, somos em 9, contando comigo, né? Eu entendo, talvez seja, não sei se o cansaço do cotidiano que a gente já está levando desde o começo do ano, e para vocês, particularmente, um cotidiano bem atípico, né? Porque, para vocês terem uma ideia, com vocês eu só tive um contato presencial. Eu só tive um contato presencial, que foi o primeiro dia de aula. Ó, o meu registro de primeiro dia de aula está aqui. No dia 12 de março, no dia 12 de março, foram 3 horas e 10 minutos de aula na unidade 2 do IAP Cursos. A gente teve o nosso momento de boas-vindas, aí eu distribuí aquele questionário trocando uma ideia, aí a gente viu uma imagem muito linda, maravilhoso. Eu acho que é uma cena que fica guardada na nossa memória para sempre, que é o pessoal se estapeando para pegar um confeito, uma bala que eu joguei para cima, joguei para a galera. E a galera, quem se lembra aí? Vocês lembram desse momento? A Alice está entrando agora, deixa eu ver se ela vai lembrar. O momento em que eu joguei bala para vocês em sala de aula e todo mundo, assim, num gesto muito humano, dava tapa na cara dos outros, chute. Eu acho que eu cheguei a ver até uma joelhada. E, assim, cada um que quisesse. Alice, você que entrou agora, minha querida, lembra aí do dia que a gente estava dentro de sala de aula, no primeiro dia, que eu joguei umas balinhas para todo mundo, e o pessoal com muito carinho, com muito amor no coração, se estapeou para pegar alguma coisa, mesmo que fosse um confeito chupado, a galera, né?
Foi incrível. Isso, antes, exatamente, esse espírito, viu, Igor? Esse espírito aguerrido aí, Ivo. Então, você foi um dos que deve ter dado uma ajoelhada. Eu tenho certeza que tinha canivetes Natal. na carteira de alguém. Diga aí, Tofu. É, pelo que eu lembro, eu vi alguém pulando assim no ar, pegou uma bala, sabe? Pulou Assim, no ar. jogou, eu peguei. Nossa, mano, foi louco ver aquela Câmera cena. lenta, praticamente, né, Né? meu? Nossa, adrenalina pura. É, galera da Matrix do confeito Xaxá foi invocado. Pois é, quem estava? Deixa eu ver aqui. Alice estava nesse dia, já falou, pegou uns 4. Muito bem, vamos fazer a contagem. Gabriela, você estava nesse dia, minha querida Gabriela? Glauson, Hanna estava. Pegou quantos, Hanna? Me diga aí. Diga aí, Gabriela, diga quantos você pegou. Igor também. Compartilha aí com você. Vamos compartilhar. Ana pegou uns 3 só. Tá, já dá uma cara. Já dá uma cara. Mariane foi muito comportada, só pegou uma, ou então ela apanhou bastante. Pegou um total de 0, Gabriela. Gabriela foi das que apanhou também. Jéssica estava também, Tofu, 2 caíram no estojo, elas buscaram você. Igor já foi um que deu tapa em alguém, ó, pegou uns 5. Glauson não estava, Jéssica estava também, não pegou nenhum, deve ter sido as que apanhou. Mariane, você estava lá, não, pegou só uma, já falou aqui, pegou só uma. Lorena já falou quantas pegou? Cadê? Não pegou ainda, tá caladinha. A Lorena ainda deve estar chupando confeito desde o dia, então, né? Tá caladinha aí, deve estar ainda hoje guardadinho na geladeira os confeitos que deve ter pego. Pois é, esse foi o único dia que nós tivemos contato presencial, meu. Porque a aula seguinte já foi no dia 26 de março, ou seja, uma semana depois, não foi, se vocês, não sei se vocês se lembram, mas não chegou a ser nem numa quinta-feira, que é o nosso dia normal de aula. Lorena, muito Lady sentada, né, atônita, vendo de camarote o pessoal tirando sangue uns dos outros. Muito bem, Lorena, é isso que se faz mesmo entre as pessoas mais civilizadas. Não se tira sangue nem se dá sangue, vê o sangue dos outros. Muito bem. Muitos psicopatas mais civilizados fazem isso mesmo. Caio está entrando aqui. Aí, no dia 26 de março, deixa eu abrir o calendário aqui, meu, tá aqui, março. Ó, que dia 12, a gente se viu pela primeira vez. Cadê o dia 12? E aí, depois, dia 19, não teve. Então, foi 2 semanas depois, porque teve uma semana que a gente, depois de ter levado a reada do corona, só do medo, porque ninguém tinha pego corona ainda. O medo do corona deu uma bordoada na gente, fez a gente ficar uma semana meio tonto, sem saber o que fazer. Lembram? A gente não teve aula por uma semana. Aí, quando foi na semana seguinte, eu já tinha decidido, digo, não, vou voltar a dar aula no meu horário normal, para as turmas normalmente, como eu venho fazendo desde sempre. Aí a gente já teve essa aula dia 26 de março, que já foi uma live. Né? A gente analisou a redação 2020, e aí, bem, por aí a gente começou. Essa, inclusive, foi com o uso do OBS, o finado OBS. Lembram? O OBS Studio, que dava um delay monstro. Eu dia boa tarde de 2 da tarde e vocês só ouviam de 2h40. Aí respondiam para mim e eu ouvia de 3h10. E assim a nossa aula corria sem que eu soubesse o que vocês estavam achando e que vocês soubessem direito o que eu estava fazendo naquele momento, com um delay gigante do OBS, sem falar as travadas que dava às vezes, né? E outra que também teve os bichos que entraram, né? Teve os trolladores que entraram na nossa aula para poder fazer presepado aí. Teve esses percalços aí também. Cadê? É porque eu não estou conseguindo ver aqui. Não. Não vejo aqui qual foi. Eu anotei qual foi o primeiro momento que a gente fez uso do Zoom. E faz tempo, né? Faz muito tempo que a gente fez uso do Zoom. Os famigerados Papangu, isso mesmo. Então, talvez isso é que esteja cansando um pouco a galera, o fato de que faça tanto tempo que a gente está junto no ambiente virtual, que dá mais autonomia para vocês, mas exige mais disciplina de vocês. Então, tem muita gente que vai realmente ficando pelo caminho.
vocês são aqueles que estão aqui todas as quintas-feiras, né? Pelo menos a grande maioria dos nomes são os mesmos nomes de sempre, e eu espero realmente que vocês continuem atentos, continuem atentas, continuem firmes, porque vocês estão num caminho para serem aprovados. A quantidade de gente que está desistindo neste ano é gigantesca. Então, fazendo o seu papel, você consegue ser aprovado. Você consegue ser aprovada. Então, fique ligado, viu? Continue ligados aí. Não esmoreçam. O cansaço é natural, é comum. A vontade de dar um bicudo nos livros, às vezes é natural, é comum. A vontade de tocar fogo numa apostila talvez seja natural ou comum, apesar de fazer mal para o meio ambiente. Mas resistam a essas tentações e mantenham o prumo para continuar estudando e fazer acontecer a coisa toda, tá? A ideia é essa, para que a gente possa manter-se isso aí. Todo dia, né, Tofu? Pronto. Olha para o fósforo, olha para a apostila, olha para o fogão, olha para a apostila, olha para o cachorro, olha para a apostila e fica elocubrando maneiras de dar um fim à vida daquela que te ajudou e que te ajuda. Faça isso não. Deixa para tocar fogo. A de redação, na verdade, vocês não vão poder tocar fogo, porque ela vai servir para muita coisa ainda, principalmente o módulo 1. Eu olho pro cachorro, olho pra mochila, olho pro cachorro e falo, você come? Você consegue? Se Come, por favor. passar uma graxinha de carne, eu acho que rola para ele, viu, cachorro? Mas não dá certo. Primeiro que eu nem tenho animal, mas tudo bem. Mas tá rolando um latido de cachorro aí atrás, não tá não? É o vizinho. Ah, é do vizinho? É, menino. Coisa maravilhosa deve ser morar aí, viu? Porque é incrível, eu não durmo à noite. O cachorro parece estar na tua casa. Olha, não é não, galera? Triste. Parece que o cachorro tá latindo atrás dele, no colo dele. Menino, que coisa. Não dormi essa noite, gente. Não tive sonhos bons. Nós estamos juntos, eu só também. Cachorro correndo atrás de mim nos meus sonhos. É triste minha vida aqui. Eu quero me mudar, por favor. Eu quero uma vaquinha para uma casa, um apartamento aqui longe desse lugar. Momentos dramáticos aqui agora. Okay. F no chat por mim. Te compreendemos, estamos orando aí por você. Olha só, vamos então hoje começar por aqui fazendo alusão a 2 novos temas para anotar no caderno de vocês. Então, pega o caderno onde vocês anotaram os temas 43 e 44. A gente fez isso. Deixa eu ver se a gente já fez isso mesmo, né? Porque fizemos. No dia 17 de setembro, eu inseri os temas 43 e 44 e falei, vocês anotaram. Agora, vamos anotar os temas 45 e 46. Ok? Vai lá no teu caderno, porque vocês, para a apostila já está toda preenchida, não tem mais espaço para fazer anotação de temas. Então, no caderno, por favor, vamos colocar os temas de número 45 e 46. Cholo de bola. Olha só. Primeiro tema, 45. Anote aí, ó. Sedentarismo no mundo contemporâneo. Hoje, inclusive, a gente vai nós vamos analisar uma redação sobre esse tema aí, tá? Sedentarismo no mundo contemporâneo. Tá entrando mais gente aqui. Sedentarismo no mundo contemporâneo. Eita, eu fiz uma compra aqui, deixa eu anotar, porque senão eu esqueço. Eu anoto tudo, né? Peraí, eita, não posso minimizar. Calma aí, não posso minimizar vocês. Vocês vão ter que ficar aqui, eu vou ter que botar o Excel na cara de vocês aqui. Pronto. Sedentarismo, eu vou dizendo e vou anotando aqui. Sedentarismo no mundo contemporâneo. Vamos lá, deixa eu ver se... Ó, já não errei aqui. Sedentarismo no mundo contemporâneo. Pronto, deixa eu anotar aqui. Padaria. Padaria foi quanto? R$5. Foi na padaria hoje. Ok, beleza. Não, isso aí não é para vocês anotarem, não. Isso aqui sou eu que estou anotando. Deixa eu colocar logo aqui o eixo temático do sedentarismo no mundo contemporâneo. O eixo temático é sociedade. A gente está aqui, José Pedro, a gente está anotando os temas 45 e 46, viu? 45 e 46. Ó, o tema 45 vou copiar e colar de novo aqui para você. Ó. Beleza?
Eixo temático sociedade, a probabilidade de abordagem, vou anotar como 2. Show? Deixa eu anotar outra coisa aqui. Água mineral. Dia 8. Certo. 2 garrafões. Pronto. Primeira. Ok. Deixa eu fechar o Excel. Pronto. Essa aula de hoje, minha querida Jéssica, é a aula 28, a aula geral 28. Do módulo 3, ela é a aula 4. Do módulo 3 é a aula 4. Do módulo geral, desde o começo do curso, é a aula 28. Olha, essa temática do sedentarismo no mundo, olha, para entregar, José, não, porque era para entregar até a semana passada. A última foi aquela da matriz de transporte. Agora tem uma que eu vou passar hoje para vocês, viu? Tem uma que eu vou passar hoje. Até a semana passada era para entregar uma, mas aí hoje eu vou passar outra para vocês. A gente está se habituando às facilidades que os incrementos tecnológicos têm proporcionado nas nossas atividades cotidianas, nas atividades domésticas, mas outras também. E isso tem feito de nós pessoas que se movimentam cada vez menos. Pessoas que dependem fundamentalmente de ferramentas virtuais para poder auxiliar nas tarefas cotidianas. Antigamente, eu não sei se os pais de vocês, se vocês já ouviram isso dos pais de vocês alguma vez, de dizer assim, vou sair para resolver as coisas, vou resolver umas coisas. Antigamente, eu morava com minha mãe, era quando meu pai ou minha mãe dizia, vamos resolver umas coisas ali. Aí, ou na Cidade Alta, que era o centro da cidade, o centro econômico da cidade, hoje ainda é centro, né? E o Alecrim, eram nesses 2 lugares que eles iam. E o que significava resolver as coisas? Era ir para uma fila de um banco para poder pegar um boleto ou pagar um boleto, era ver e questionar alguma fatura, alguma conta, era, sei lá, qualquer coisa. Pouca coisa era suficiente já para poder tirar de casa eles para resolver alguma coisa. Exigia-se muito a presença física das pessoas nos lugares para se resolver essas questões. O que aconteceu com o incremento dessas ferramentas virtuais, os aplicativos que facilitam a vida cotidiana, é que tudo pode ser resolvido de forma remota. Tudo hoje pode ser resolvido à distância de um clique, né? O telefone está aberto, as lojas e as empresas geralmente têm aplicativos direcionados, né, para poder solucionar o todo e qualquer problema. Você pode pagar uma conta sem sequer pegar em dinheiro, transferência bancária direta, pagamento em cartão de crédito ou cartão de débito, enfim. Então, muitas das coisas que nós fazíamos antigamente, que mereciam, que exigiam nossa atenção e presença física, hoje não precisam mais, a gente pode resolver remotamente. Isso é bom? Sim, isso é muito bom, facilita muito. Só que o argumento antes era que essas coisas nos liberariam para poder usarmos o nosso tempo com mais produtividade, principalmente pensando um pouco mais na nossa saúde física, no nosso lazer, no nosso bem-estar. Só que, na verdade, isso não tem acontecido na mesma proporção, na mesma medida. Algumas pessoas, tudo bem, aproveitam para fazer academia, para dar uma corrida, para pedalar, mas muita gente acaba ficando quieta, sem fazer nada em casa. Trabalhando também, no fim das contas, em empresas com trabalhos burocráticos de gabinete, que implicam em pouca movimentação do próprio corpo ao longo do dia também, né? Então, e o nosso lazer tem sido restrito também ao smartphone. Tudo está muito concentrado no smartphone. E isso tem resultado em uma sociedade mais sedentária, em que as pessoas se movimentam um pouco. E isso também o sedentarismo é consequência dessa nova realidade e, ao mesmo tempo, é causa de muitos problemas associados, principalmente à saúde física das pessoas, né? Aumento dos índices de obesidade, de doenças cardiovasculares, enfim, de problemas reumáticos, né? Enfim, não sei se a palavra que eu posso dizer é reumáticos, não sei se existe essa palavra, mas problemas
corporais que as pessoas estão desenvolvendo por causa da falta de atividade. Então, esse é um grande lance, é um problema que tem acontecido decorrente do sedentarismo. Então, quais são as problematizações possíveis que a gente pode apontar para esse primeiro tema, tema 45? O fato de que, está aqui, ó, pá, essa é a problematização 1, tá? Ó, reflexo das facilidades tecnológicas do cotidiano. O sedentarismo é reflexo dessas facilidades, tá? O sedentarismo é reflexo dessas facilidades, isso é um fato. E o que acontece? Mas a segunda problematização, a gente tem aqui. Segunda problematização, causa de doenças cardíacas. Causas de doenças cardíacas. Então, é resultado dessa problematização 1 e é causa da problematização 2. E, para terminar, nós temos a problematização 3, P3, declínio das aptidões entre os jovens. Isso aqui é uma consequência um pouco mais sutil, mas que tem sido verificada nos últimos anos, e ela foi colocada em evidência no documentário que está sendo veiculado agora na Netflix. Eu não sei se vocês já assistiram, vale muito a pena assistir, que é O Dilema das Redes. O Dilema das Redes é um documentário em que são entrevistados as grandes cabeças que desenharam praticamente o formato do Facebook, do Twitter, do Pinterest, do próprio Google, e como eles deram up nos aplicativos, nas redes sociais, para que elas passassem a dominar a atenção, a lutar pela atenção dos consumidores, dos usuários, de modo que os usuários já não são mais tão somente usuários, eles são uma ferramenta à disposição dessas grandes empresas, né? Boa tarde, Maria Vitória, seja bem-vindo. Pronto, Alice assistiu, Hanna assistiu, José Pedro também assistiu aí. E aí dizia-se isso. Como a geração atual, de jovens atuais, está crescendo com essa dependência do smartphone, que inclusive alguns desses camaradas chamam de chupeta virtual, porque quando tem um desafio, quando tem uma dificuldade, essas pessoas acabam buscando refúgio no smartphone, não buscam superar as dificuldades, tomar decisões para superar esses desafios, encarar esses desafios. Simplesmente refugiam-se nas ferramentas de entretenimento que o smartphone proporciona. E isso tem feito com que essas pessoas não tenham ficado à vontade para tomar decisões importantes, para passar por treinamentos de forma proativa, para se preparar para o mercado do trabalho, para se preparar para a vida adulta. Então, a gente tem essas pessoas cada vez mais dependentes e sem autonomia para poder encarar a vida adulta no mercado de trabalho. Então, essa é uma dificuldade que tem se verificado, o declínio das aptidões. Antes era muito mais comum que jovens passassem a aprender, a conhecer, a se inteirar, a se familiarizar e passar a vivenciar a experiência profissional um pouco mais cedo, porque havia esse impulso pela descoberta, o impulso por enfrentar determinados desafios, mesmo que houvesse a possibilidade de errar, de não dar certo. Hoje existe, claro que não é apenas esse fator das redes sociais, mas existe uma tendência dos jovens se refugiarem em algo que traga um conforto em vez de encarar os desafios cotidianos, principalmente no mundo do trabalho, né? Então, fiquem com essas 3 problematizações aí amarradinhas para esse tema do sedentarismo no mundo contemporâneo. Show de bola? Alguma dúvida, algum incremento, alguma pergunta? Como é que está aí? Tudo tranquilo, tudo sussa? Beleza, Alice, minha querida. Ó, tema 46. O homem e o tempo no século XXI. Iapi, iapi, iapi com você. IAP cursos, IAP cursos, IAP cursos com você.
quente. Ó, motoboy, ó. Os motoqueiros aí, ó. Os pinta-cocô passando aqui pertinho aqui, tá ligado? Ó, cada um tem aquela coisa com que se preocupar, Tofu. Você é esses cachorros. Aqui é os pinta de moto. E a galera tem uma criação de mamute aqui em cima do meu AP que ficam batendo os pés assim no chão com muita força. Aí a gente também tem essa bronca aqui em casa, no AP. Uma criação de mamute. Tema 46, o homem motoqueiro tem todo canto. Todo canto. Ó, Lucas, aqui é meus vizinhos. Cada um que tem um negócio, né, meu? Cada um que tem uma coisa para poder... Uma treta para chamar de sua. Treta nossa de cada dia. Morava em Parnamirim, o motoqueiro, quando passava, a rua era bem comprida, bem comprida. Ele passava na frente do prédio, era como se tivesse uma motosserra, assim, serrando o coqueiro vizinho do meu AP. Aí passava, e aquela coisa assim, como de noite é muito silencioso, né? Aí você ia escutando até, assim, até, sabe, a moto desaparecer em outra dimensão, tipo no mundo invertido. Ela passa... Aí quando você pensava que ela tinha sumido, aí daqui a pouco ela faz... lá longe. Eu digo, Jesus, será que a moto ficou e o barulho ficou na minha cabeça? Será que ele deixou uma moto imaginária na minha cabeça aqui? Aqui tem um motoqueiro que, em cima de tudo, bebe que derruba tudo. Meu Deus do céu. Aí é uma furadeira. Parece que meus vizinhos estão furando meio metro de reboco todo dia. Vejo o dia que vou furar até a parede aqui de casa. Quando você for entrar no quarto, tá lá, né? Uma nova dimensão, um portal. Menino. Olha, os irmãos de Gabriela aí já é a coisa, mas já é mais família, né? Já é uma treta mais família. Os irmãos jogando Free Fire. Gabriela, cuidado. Se apontarem aí as armas do Free Fire pra tu aí, não diga nada. Cada um que tem a treta. Mas é uma treta mais família, Gabriela, então tá mais sossegado. Essa do caba que bebe aí já é mais complicado. Ó, aqui em cima tem um bebê que derruba tudo. Tu mora em AP também, Tofu? Mora em apartamento? Apartamento é uma joia. Apartamento é aquela coisa. Você ganha de brinde, você ganha de brinde a vizinhança. Mas aqui era muito massa. Até os meus vizinhos aqui, vocês têm a oportunidade de perceber. Os meus vizinhos, os únicos que chamavam nossa atenção eram os passarinhos. Até um tempo atrás. Até coisa de, sei lá, 3 semanas. A galera se mudou aqui agora. Mas eram os passarinhos que estão aqui, ficava aqui, os passarinhos vinha dar bom dia, assim, batia as asas, de oi, tudo bem? Aí ele fazia assim com a asinha, e ia-se embora. Eu digo, olha aí, meu, que coisa maravilhosa. Eu botei umas coisas aqui para eles, aqui, comida, eu abri uma lanchonete para os pardal aqui, né, aqui na minha varanda, botei um negócio pro beija-flor, aí os beija-flor vêm, às vezes a formiga vem também, eu dou um peteleco nas formigas, os beija-flor encostam. Tem um que parece um bem-te-vi, mas é menorzinho, que também vem. E eu observo a vida dos passarinhos. Eu fofoquita de passarinho. O ninho dos beija-flor, o ninho dos bem-te-vi, que é aqui no Pinheiro, aqui bem pertinho de casa. E eu vi que teve um tempo desse aqui, que teve um pardal que estava... Olha, serra. Um pardal que estava tentando puxar uma crush para ele achou um buraco aqui no prédio vizinho e ele passou 1 semana e meia procurando crush. Aí eu digo, não, vou rezar aqui para o Santo Antônio dos Passarinhos para poder ver. Quando fui ver, estava lá. E tá aí já os dois. Ó, os dois tem um casal de pardal e um casal de bem-te-vi grandão aqui. É muito agora. E agora tem uma multa aqui em cima. Ó, vamos lá. O próximo tema é o homem e o tempo no século XX. Vou botar ele aqui de novo. Vou copiar aqui e vou colocar ele aqui de novo. Ficam soltos pela casa, né? Que coisa linda! E agora eu acho que esse é o comentário mais fofo do dia, viu, Lorena? Acho que eu não vou ouvir outro comentário mais fofo do que esse. Tô vendo você como nos desenhos da Disney. Os passarinhos indo até você e você dançando pelo meio da casa. Ó, o eixo temático. Adorei. Foi um comentário lindo. O eixo temático desse aqui, cultura. Bem Cinderela, exatamente, Tofu. Exatamente. Como é tempo século XXI.
estemático cultura, e eu vou colocar como probabilidade de abordagem, eu vou colocar como 1. Não é daqueles que sejam o mais forte, não. Esse tema decorre de uma realidade que nós temos vivenciado, que é a busca irrefreada por um futuro, planejamento para um futuro, conquistas no futuro. Parece que nós nos habituamos a sempre viver planejando. Não que seja errado, ruim ou negativo planejar, é bom, isso tem que acontecer, todos nós temos que planejar. O problema é porque isso tem vindo acompanhada de uma ansiedade muito significativa, muito grande. As pessoas planejam, mas com angústia, elas planejam sem considerar que tem que vivenciar o presente, mas já pensam, e o tempo todo pensam, no que precisam fazer para o futuro. Entendeu? Só um minutinho que eu estou sentindo uma capinha de queimado aqui. Não, não é nada, né? Não está pegando fogo, então acho que não tem nada, não. Se vocês viram alguma labareda aí, pelo amor de Deus, hein? Os mamutes. Mas é barulho é cheiro de fumaça, como é o nome? Fumaça de computador, Não, aqui, graças a Deus, não é não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na outra sala, só um minutinho. Volto já, viu? Segura a onda aí. Pronto, não era nada demais, não. Era, não, eu não sei, eu acho que deve estar vindo lá de fora enfim, da janela. Não era nada demais, não. Eu aproveitei, caguei minhas plantas, porque eu vi que estava murchinha ali, precisei botar uma aguinha. Olha, então vamos lá. Retomando aqui, né? Esse é o tema, estemático, cultura, probabilidade de abordagem número 1, e vamos para as problematizações possíveis para esse tema. São 3. A P1, ó. Viver no futuro. Essa ideia que a gente tem hoje de sempre estar planejando algo, não que isso seja errado ou ruim, mas é o fato de a gente, por causa disso, se desconecta da situação presente, não celebra o que conquistou, né? Não celebra porque já está sempre pensando em novas conquistas para poder lidar, né? Para poder chegar a patamares que às vezes a gente nem se pergunta se é exatamente aquilo que a gente quer. No fim das contas, é algo que se coloca para nós como uma obrigação, né? Então, viver no futuro é a primeira problematização. A desagregação das relações familiares é a próxima problematização, tá?
a desagregação das relações familiares. As pessoas, como estão muito ocupadas tentando buscar, tentando garantir seu futuro, né, elas fazem tudo para poder não se desviarem desse tipo de busca, e é uma tarefa, uma jornada muito individual, muito individualista. Então, as pessoas acabam se desconectando dos outros, né? Se desconectando das pessoas que estão próximas. E a problematização 3, aí é uma fonte de muita angústia, de muita ansiedade, de muito sofrimento, a pressão constante pelo sucesso. Porque toda jornada, né, toda empreitada deve ser entendida como um caminho que tem algumas possibilidades, e que você entra para poder trilhar rumo ao objetivo. Conquistar o objetivo é o que se quer. E a pessoa deve entrar no desafio, entrar para cumprir com a jornada, acreditando que pode alcançar aquele objetivo. Só que o que acontece é que hoje, infelizmente, a gente entra no objetivo, entra numa jornada, mais com medo de errar do que com vontade de acertar. Mais com medo de fracassar do que com vontade de vencer. Quando a gente entra numa jornada, deve compreender que a jornada em si, ela traz um aprendizado, e um aprendizado absolutamente relevante, que naturalmente pode levar ao resultado que se quer. Mas existem outros resultados possíveis, que não é somente o que se chamaria de vitória, né? O caminho de cada pessoa é trilhado a partir de percalços, de sucessos, de reveses, enfim. E tudo isso são resultados que a pessoa usa para construir a sua personalidade, a sua história. Mas é difícil admitir, é difícil ter isso como uma verdade, né? É difícil hoje aceitar essa situação quando a gente é impelido o tempo inteiro a ter uma vida do que chama de sucesso. Tá? Então, a pressão constante pelo sucesso é a problematização número 3. Tudo anotadinho aí, meus queridos, minhas queridas, tudo certinho? Me digam aí. Alice, ok, maravilha, maravilha. Vamos lá. Então, vamos embora. Vamos começar aqui o que eu preciso passar para vocês. Lorena, muito show, show de bola, valeu. Gabriela, tudo ótimo, só palavras lindas. O sim é maravilhoso, o show é perfeito, ainda bem quando é um show do Mastruz com Leite. E ótimo, aí sim, ótimo é great, que coisa boa. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês, compartilhar com vocês aqui uma tela, que é a tela do nosso... Cadê? Da redação que eu analisei hoje pela manhã. Na aula passada, a gente fez o nono vocabulário e o seu nome bitataldo, beleza. A gente analisou uma dissertação argumentativa, né? A dissertação argumentativa sobre higiene pessoal, se não me engano, foi isso. Eu vou compartilhar com vocês, ou foi da ansiedade, hein, gente? Foi a dissertação argumentativa. Ainda falta, da ansiedade ainda falta. Dissertação sobre o mesmo tema, ainda falta. Essa ainda vai, da ansiedade ainda vai rolar. Ainda vai rolar. Tranquilo é outra palavra bonita também, Matheus, Lucas. O que acontece? O que acontece? Compartilhando aqui. Deixa eu abrir. Pronto. Gente, o arquivo da nossa aula hoje vai ser esse aqui. Vou já compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar no WhatsApp para vocês baixarem e tudo mais. Esse aqui, essas são duas redações. As duas são dissertações argumentativas, para falar a verdade. O tema é sedentarismo e as consequências do sedentarismo. Essa primeira, eu já fiz a correção. Eu fiz a correção na segunda-feira com a turma intensiva 2. Ao contrário de ser essa uma redação nota 100 ou uma redação nota 1000, essa foi uma redação que depois de todas as análises, depois de tudo o que eu pude verificar, foi uma redação nota 75, que tem sido, inclusive, um padrão da maioria de vocês. 75, 65, tem sido um padrão. Então,
esse texto eu corrigi, e quando corrigi, algumas pessoas identificaram erros que elas cometem nesse tipo de texto, e é interessante para você ver isso evidenciado e superar. Então, na barra de comentário lateral, aqui, você observa que existem comentários que apontam para cada uma, né, para cada um dos trechos. Eu quero pedir licença para vocês para a gente fazer duas coisas. A primeira delas, para poder ser mais dinâmico, é corrigir esse outro aqui, ó. Corrigir esse outro texto, esse segundo, que também é uma dissertação argumentativa. E depois de corrigir, aí eu venho para explicar como é que foi feita a correção desse e compartilho os dois com vocês no WhatsApp, para que vocês possam fazer as suas análises particulares. O que vocês me dizem? Tudo certinho aí? Tudo na paz? Eita! Desabilitei, ó. Fica triste não, peraí. Fica triste não. Não vai sem psicopatia aqui, viu? Olha. Pronto, Alice deu ok aqui. Vamos fazer assim, vamos primeiro fazer a análise dessa redação, tá? Primeiro vamos fazer a análise dessa aqui e depois a gente vai para poder dizer como é que foi a correção da anterior e compartilhar com vocês os dois arquivos. Show de bola? Dá um zoomzinho aqui, dá um zoomzinho. Quando a gente dorme mal, fica bocejando, né? Hoje eu dormi muito, foi muito, nada que presta, para falar a verdade. Aí, por isso, estou aqui bocejando. Mas vou tentar não bocejar muito na cara de vocês, não, viu? Vou tentar não bocejar muito. Enfrentando um estigma. Enfrentando um estigma é o título desse texto. Um título curioso. 3 palavras. É um título conciso, né? 3 palavras. Curioso. Desperta a atenção. Vocês saberiam me dizer o que é um estigma? Não, essa aqui eu não peguei problematização dessa não, Alice. Essa eu peguei aqui um texto na internet de um site de redações do Enem. Peguei o tema estava escolhido e eu busquei. Deixa eu ver se lá tinha alguma coisa semelhante a algum tipo de problematização. Agora que você me perguntou, deixa eu ver. Cadê? Sedentarismo. O grande mal do século XXI era isso. Sedentarismo. O grande mal do século XXI, essa era a problematização. Tá? Olha só. Então, vamos lá. Enfrentando um estigma. Um estigma é algo como um tabu. É algo como uma situação que está posta e que causa muito desconforto, constrangimento, embaraço quando se discute. Tá? Uma coisa estigmatizada é uma coisa que já está posta, consolidada, mas que não é pacificada, não é uma coisa que seja tranquila de se discutir. Isso seria um estigma. Tá? Então, enfrentando. Por isso, a palavra enfrentar, como um tabu, exatamente, Tofu. Então, por isso, a palavra enfrentar. Bem, já que enfrentar é um verbo, o que falta nesse título aqui, já que se trata de uma oração, é isso aqui, ó. Um ponto final, tá? O estigma, enfrentando o estigma, ponto final, porque isso aqui é um verbo, faz desse título uma oração. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. No limiar do século XXI, o sedentarismo é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a enfrentar. Opa. Isso não é familiar para vocês, não? Alguém lembra desse começo em algum lugar? Alguém lembra dessa frase aí como um começo em algum lugar? Que eu me lembre, a gente corrigiu alguma redação no meio do ano em que alguém usou esse tipo de expressão aí. Mas não foi sobre sedentarismo.
Não foi. Eu não lembro exatamente, acho que foi intolerância. Foi uma garota baiana que escreveu essa redação sobre intolerância, que começava exatamente assim, não me lembro se era Marcela o nome dela. No limiar do século XXI, o sedentarismo é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a enfrentar. Só que no texto dela era a intolerância religiosa. Significa que nós podemos ter aqui um caso de trecho que foi simplesmente copiado e adaptado. Essa pessoa que fez essa redação aqui pode ter se inspirado no texto não sei, acredito que o nome dela era Marcela, para fazer a redação dela, mas a inspiração não é assim para começar exatamente do mesmo jeito. Por que não dá desconto nisso aqui? Não, eu não daria, porque, poxa, também a expressão não foi criada pela Marcela. A Marcela usou. E não é necessariamente a tese, não é um argumento. É um trecho de contextualização. Então, não há por que dar desconto a essa pessoa por isso. Tá? Mas está aqui. No limiar do século XXI, o sedentarismo é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a enfrentar. Não poderia colocar aqui que o nosso país, porque eu não sei ainda que país é esse. Quando esse é um erro comum que às vezes se comete, apresentar a expressão nosso país quando não se sabe ainda, a partir do texto, qual é o contexto de espaço. Então, não pode ser o nosso país. Então, no limiar do século XXI, o sedentarismo é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a enfrentar. Causado também pela tecnologia. Gente, o que foi causado também pela tecnologia? O que foi causado também pela tecnologia? No entender de vocês aqui. Ué, saiu a tela de compartilhamento? Eu parei de compartilhar, foi? Isso, exatamente. Sedentarismo. Sedentarismo. Alice, Lorena, Tofu, Maria, Jéssica. Exatamente isso. Pronto, voltamos aqui agora. Então, veja só, minha gente. Olha só. Causado também pela tecnologia que promoveu um conforto para o ser humano, exigiu menos a utilização do corpo, consequentemente aumentando o sedentarismo. Olha, gente, essa redação está truncada. Quando a gente começa a ler uma redação assim e vê esse tipo de desarticulação logo no começo, eu, como avaliador, como corretor, já fico com a pulga atrás da orelha, já penso, essa pessoa deve ter cometido falhas graves nesse texto. Porque ela já começou aqui. Veja, se é causado também pela tecnologia que promoveu um conforto para o ser humano, o sedentarismo, não é verdade? Exigiu menos a utilização do corpo, consequentemente aumentando o sedentarismo. Ué, o veja como a pessoa começa essa oração fazendo uso do verbo no particípio, e a gente espera que essa é uma oração reduzida de gerúndio, ou de particípio, perdão. Então, a gente espera que agora venha a oração principal. E a oração principal tem que ter um sujeito. E o sujeito não foi apresentado, porque exigiu menos a utilização do corpo. A gente ainda acredita que é o sedentarismo o sujeito, mas ele tem que estar explícito. Consequentemente, aumentando o sedentarismo. Aí, como é que pode? Que redundância seria essa se a gente admitisse que o sedentarismo causa o sedentarismo? Não está confuso, Alice? Confuso. Olha só, a gente tem aqui, sedentarismo. Eu vou fazer como eu faço no texto de vocês. Uma repetição insistente aqui, pouca diferença, pouca distância entre um e outro. E aqui, o que eu coloco quando me vejo diante de uma situação dessa? Aí eu vou, abro um comentário e coloco assim, período desarticulado e confuso. Por que o período está desarticulado? Ninguém sabe qual é o sujeito. E se a gente for deduzir qual é o sujeito, levando para sedentarismo, o sedentarismo vai ser sujeito e objeto. Como pode? Então, o período está desarticulado e confuso. Esse é o tipo de erro que dá desconto, tanto da coesão como da coerência. Tá? Esse é o tipo de erro que dá desconto, tanto da coesão como da coerência. Alice, ela faz isso, parece que causado se refere a outra coisa. Exatamente, também.
E olha, é engraçado, né? A Alice também está fazendo isso. Eu partindo do pressuposto de que essa redação tenha sido feita por uma menina, porque eu estou pensando na redação nota 100 da Marcela. Exato, né, Alice? Eu também, é. Então, eu também não sei. Vamos descer essa pessoa, né? Vamos pensar assim, essa pessoa. Tá entrando mais gente aqui, Mariane, Gabi entrou agora também. Seja bem-vinda, Gabi. Aí, olha só. E isso deve ser enfrentado, esse ser vivo, pronto. E isso deve ser enfrentado, uma vez que quase metade da população adulta, 46% segundo o IBGE, no país, se depara nesse quadro. Espera aí. E isso deve ser enfrentado. Isso presume-se que é o sedentarismo, né? Veja que a desarticulação do período anterior contaminou a oração seguinte. E não tem o referente aqui claro para o pronome demonstrativo. Então, a gente vai aqui e coloca isso. Ó. Não há clareza quanto ao referente deste pronome. Ok? Não há clareza quanto ao referente deste pronome. Deixa eu diminuir o zoom aqui para poder ficar tudo dentro do mesmo quadro. Pronto. Consegue ver direitinho ainda aqui com esse zoom? Com esse tamanho de letra? Está dando certo aí? Deixa eu ver. Ótimo, beleza. Então, isso deve ser enfrentado uma vez que quase metade da população adulta, 46%, segundo o IBGE. Aí, gente, é a primeira vez que aparece a palavra, como é o nome, a sigla IBGE, tem que colocar por extenso. Tem que colocar por extenso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não poderia ser o quê? Poderia ser como? E isso deve ser enfrentado, uma vez que quase metade da população adulta, 46%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, -IBGE, mas tem que ter a apresentação do por extenso, né, da informação por extenso na primeira ocasião em que ela aparece. Então, isso deve ser enfrentado, uma vez que quase metade da população adulta no país se depara nesse quadro. Não é nem se depara nesse quadro. Me digam como é que eu posso melhorar. Não tá certo se depara nesse quadro. Quase metade da população adulta se depara nesse quadro. Me diga qual é a informação, qual é a expressão, qual é o vocábulo, como é que eu posso, o que eu posso usar aqui para substituir se depara nesse quadro. E aí? Está, Alice, exatamente. E isso deve ser enfrentado, uma vez que quase metade da população adulta se está, ou podemos colocar assim também, Alice, se encontra nesse quadro, né? Está pode ser também, mas eu prefiro aqui se encontra. Se encontra nesse quadro, ok? Outro sim, sabe-se que esse revés proporciona diversas ameaças. Gente, tem certas palavras que, por mais que tenham um teor negativo, não quer dizer que elas sejam sinônimas de outras que também têm um teor negativo. Então, a pessoa que usou revés como sinônimo de problema. Mas revés é quando você está diante de uma empreitada e sofre uma derrota. As coisas não dão certo. Você pensa ou move seus esforços para dar certo e não se concretiza. É um revés. Então, esse é um vocábulo incoerente para o contexto. Outro sim sabe que esse aí poderia, esse problema. Tá? E outra, não é uma informação aditiva. Não é uma informação aditiva. Poderia-se muito bem, em vez de dar um ponto final aqui e eu colocar uma nova oração, poderia-se colocar uma vírgula e complementar a tese final. Isso deve ser enfrentado, uma vez que quase metade da população adulta se encontra nesse quadro, e isso proporciona diversas ameaças, e aí precisaria complementar ameaças à saúde, problemas de saúde, né? Prejuízos à saúde, porque quando diz diversas ameaças, qual é o problema aqui? Ó? Isso aqui ficou
vago. Isso aqui ficou vago. Então, aqui ó, é para melhorar a articulação. Beleza? Gente, vocês estão encontrando nesse primeiro momento, desse primeiro parágrafo, alguma coisa que eu sinalizei que parece um pouco com algum problema que você cometeria, que você percebeu no seu texto, que você já cometeu antes e que foi corrigido? Alguém tem alguma... cometeu algumas dessas coisas aqui? Maria Vitória, sim, beleza. Repetição, alguém cometeu esse tipo, as siglas, beleza, Ana, isso. Que é uma coisa que quando a gente percebe, procura, nas próximas ocasiões, fazer o ajuste, né? Beleza. E aí? Não há certeza quanto ao referente desse pronome. E isso também, né, Alice? Pois é. São coisas que eu já observo, às vezes, em alguns textos também de vocês. De modo que a gente pode dizer que são erros recorrentes. Tá? Que são erros recorrentes. Agora, essa daqui, quando ele ou ela faz uma desarticulação nessa oração e sedentarismo fica ao mesmo tempo sujeito e predicado, essa aqui não, é mais grave. Essa aqui é raro de ver. Tá? Esse problema aqui é mais raro de ver. Ok? Em primeira instância, isso aqui é um conector simples, né? Então, vamos dizer que aqui, isso tudo foi a contextualização. E isso aqui é a tese, ou seja, a opinião. Ok? Vamos lá. Em primeira instância, isso aqui é o conector, concorda? É aquela expressão que faz a ligação entre os dois parágrafos, o introdutório e o primeiro argumentativo. É imprescindível ressaltar os riscos causados pelo sedentarismo que chegam a ocasionar mortalidade precoce. Vamos lá. Aí eu quero que vocês me digam, me ajudem. O que é que vocês podem identificar de problema nesse primeiro período? Que, tudo bem, é o tópico frasal. É claro, isso aqui é o tópico frasal. Mas o que vocês podem me dizer de problemas que esse período traz, tanto sintático, quanto gramatical, quanto de semântica, né, de sentido? Certo. Vou ajudar vocês aqui. Na medida em que a gente vai conversando, vou ajudando vocês. Pronto. O A, Alice, pelo que eu acredito que você deve estar mencionando, não tem crase, concorda? Não tem acento, não cabe aqui o acento indicativo de crase, o acento tônico, o átono, perdão. Não tem porquê. Porque você só coloca crase quando a justificativa, principalmente quando você tem a junção de artigo e preposição. Ocasionar alguma coisa, nesse caso, é um verbo que não cabe complemento com preposição. Ocasionar a mortalidade, que provocar a mortalidade. Ocasionar tem a mesma regência de provocar. Então, não cabe crase, não cabe sinal indicativo de crase, porque não tem crase. Ok? Então, é imprescindível ressaltar os riscos causados pelo sedentarismo que chegam a ocasionar a mortalidade precoce. Um outro problema é que quando você usa o pronome demonstrativo, o pronome relativo que, geralmente ele retoma o elemento imediatamente anterior. Então, daria para pensar que o sedentarismo chega a ocasionar a morte precoce. É sutil, mas pode-se pensar isso pela má articulação. Mas o que a pessoa aqui quis dizer é que os riscos causados pelo sedentarismo chegam a ocasionar a morte precoce. E não é nem a mortalidade precoce. Mortalidade é o conjunto de dados de mortes. É a morte precoce. Então, aqui, ó, não é mortalidade, é morte. E aqui, onde é que a gente estava, em primeira instância, é imprescindível ressaltar os riscos causados pelo sedentarismo. Aí você, em vez de colocar que, vírgula, os quais, porque aí ficaria nítido pela concordância no masculino plural
que eu tô concordando e me referindo aos riscos causados pelo sedentarismo, e não ao sedentarismo. São os riscos causados pelo sedentarismo, pelo menos é assim, tá? Que a concordância deixa supor. Então, em primeira instância, é imprescindível ressaltar os riscos causados pelo sedentarismo, os quais chegam a ocasionar a morte precoce. Beleza. Tópico frasal. O coração é a principal vítima. A inatividade física é um dos fatores que ocasionam o infarto, que, segundo o estudo australiano em mulheres acima de 30 anos, o sedentarismo é mais perigoso que o tabagismo. Gente, você já pode identificar aí uma repetição insistente, né? Me digam o que foi repetido de maneira insistente aí, nesse trecho. Sedentarismo apareceu de novo. Verdade. Já tinha aparecido 2 vezes aqui em cima, já apareceu 2 vezes nesse parágrafo. Já podemos dizer que existe uma repetição insistente. Tem outra coisa. Especialmente nesse trecho. Tem outra coisa sendo repetida aqui com muita intensidade. Me diga aí o que é. Vou dar uma colher de chá aqui, ó. Que não importa que tenham funções diferentes, mas já é uma expressão que foi repetida. Ó, apareceu 4 vezes no parágrafo. Tem um nome, queísmo, exatamente, Alice. Então, aqui tem um problema também. Então, em primeira instância, é imprescindível ressaltar os riscos causados pelo sedentarismo, os quais chegam a ocasionar mortalidade precoce. O coração é a principal vítima, ok. A inatividade física. Só que veja, minha gente, a pessoa falou ou escreveu, o coração é a principal vítima, mas não explicou por quê. As informações carecem de maior desenvolvimento. É como se fosse apenas uma mera afirmação desnecessária, né? Uma mera afirmação não comprometida com o convencimento. É só uma afirmaçãozinha qualquer. Então, isso aqui, ó, carece de maiores explicações. Por que o coração é a principal vítima? Né? Aí, pronto. Aqui ela foi lá, ó. Que isso? Entendeu? Aonde? Aonde, Tofu? Queísmo. Agora aqui, ó, quando ela apresenta na sequência, a inatividade física é um dos fatores que ocasionou o infarto. Essa aqui poderia ter sido a deixa para ela fazer a ligação com o coração ser a principal vítima. Se ela tivesse, por exemplo, colocado um pois aqui, ó, coração é a principal vítima, pois a inatividade física é um dos fatores que ocasionam um infarto. Show! Aí melhoraria essa situação. Então, aqui foi a falta de articulação que, no primeiro momento, deu a entender que a informação não estava bem apresentada. Aí, aqui, ó, isso está desarticulado. Está desarticulado. Tá? O coração é a principal vítima, a inatividade física é um dos fatores que ocasionam infarto, que, segundo o estudo, já está na hora de dar um ponto aqui, de repente, fazer algum tipo de elemento articulador. Acho que tiraria o que e colocaria, segundo o estudo australiano, em mulheres acima de 30 anos, ou com mulheres. O estudo não foi feito nas mulheres, mas foi feito com as mulheres, concorda? Então, ó, um estudo com mulheres e não em mulheres. É como se a mulher fosse uns bichos empalhados que os cientistas estavam pesquisando, né? Vou lembrar disso. Pois é, eu parei, Tofu. Eu parei quando eu fazia piadas e assim, eu vi que as pessoas estavam rindo por pena. Aí eu disse, não. Quem tem pena é galinha. Eu não. Aí foi mais uma sem graça que as pessoas disseram, podia calar essa tua boca. Eu disse, tá bom. Aí nunca mais. Quer dizer, aqui eu faço uma piadinha sem graça também. Ó,
É Então, triste, professor. é triste, né, meu? Ser mal Nossa, compreendido. a última piada que eu contei aqui em casa, minha madrasta olhou pra minha cara, assim, com uma cara, tipo assim, hum, tipo, hum, Nojo. né? Eu fiquei tipo, nossa, foi tão ruim assim. Verdade. A gente, o pior é que dentro da nossa cabeça, as pessoas vão rir feito condenados, né? E no fim das contas, só a gente ri por dentro e os outros fazem só e muda de Nossa, mano, assunto. eu conto a piada rindo pra não acontecer nada, sabe? Eles ficam olhando pra minha cara com cara de tipo assim, você é idiota, mano. Você precisa de um remédio? A melhor coisa é contar a piada como se ela não fosse uma piada, pô. Você começa a puxar o assunto como se fosse uma coisa comum, trivial. E aí depois você, olha quem está contando e quem está dizendo isso é outro cabo do fracasso das piadas. Mas Eu já tentei, é o que eu eu já percebo. tentei. Minhas piadas nunca dão certo, de Nunca nenhum deu jeito. certo. É Às triste. vezes, para mim, acontece arrancar uma risadinha de alguém, mas assim, já faz muito tempo que isso não aconteceu. Então, por isso, eu estou ficando já um pouco deprimido e vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Continua aí, continua. Ó, aí, o que acontece? Está aqui, ó, segundo o estudo australiano, em mulheres com mulheres acima de 30 anos, o sedentarismo é até mais perigoso do que o tabagismo. Então, faltou, tá desarticulado esses dois momentos aqui. Tá? Além disso, ele desencadeia inúmeros outros problemas, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e problemas respiratórios. Não precisa da vírgula, já que nós temos aí um conector de adição, que é o E. Agora, já que, olha só, problemas. Concorda comigo que se eu colocasse, ó, enfermidades não seria melhor, só que teria mais um problema. Porque obesidade não é bem uma enfermidade, só quando ela é uma obesidade mórbida. Aí ela é causa de outras enfermidades, inclusive, né? Problemas respiratórios podem ser reflexo de uma obesidade, mas o problema respiratório é um sintoma. Então, aqui seria um pouco mais difícil salvar esse trecho somente com a substituição da palavra, porque precisaria de rearticular também. Ah, pois é, todo mundo está na lamúria aí agora. Ok, minha gente? Então, esse parágrafo aqui, ó, isso aqui, tópico frasal, e isso daqui é a ampliação, é o desenvolvimento, é a explicação, tá? É a explicação. E aí, ó, o que fica faltando aqui, ó, o que eu posso dizer desse parágrafo? Argumento pouco argumento pouco articulado. Ok? Argumento pouco articulado. Aí vamos para o próximo. Entretanto, aí vem um conector de oposição, então pode ser que venha uma ressalva aí agora. Muitos problemas, aí vem a palavra problema de novo, ó, dificultam a resolução desse impasse. Gente, a palavra impasse é muito comum ser usada, pelo menos nas redações que eu tenho corrigido, como se fosse sinônimo de problema, mas não é. Impasse é quando você tem uma discussão que está acontecendo, ninguém consegue chegar a uma conclusão efetiva. Então, aí está-se diante de um impasse. Não se consegue tomar uma decisão porque tem mais de uma opinião envolvida. Está-se diante de um impasse. Então, aqui, mais uma vez, este é um vocábulo incoerente para o contexto. Vou ajeitar aqui. Vocábulo incoerente para o contexto, um impasse. Muitas vezes a tecnologia é usada maleficamente, aí tem um verbo no gerúndio, então antes do verbo no gerúndio tem que ter o quê? Ó? Uma vírgulazinha, tá? Trazendo a comunidade do ser humano, é usada maleficamente, trazendo a comunidade do ser humano a optar por serviços que não precisam da locomoção da mesma, desde de redes sociais até aplicativos de entregas de comida. Gente, tem um festival de loucura. Tem um festival de loucura daqui para cá. O que vocês me dizem?
Muitas vezes, a tecnologia é usada maleficamente, trazendo a comodidade do ser humano a optar por serviços que não precisam de locomoção da mesma, desde de redes sociais até aplicativos de entregas de comida. O que vocês podem me dizer? Vamos tentar dissecar esse trecho aí, para ver o que está errado. Tem alguns que estão bem na cara. A, mais uma vez, não tem crase. Trazendo a. Ele não está querendo dizer, a pessoa que escreveu não está querendo, trazendo o ser humano à comodidade. Aí tudo bem. A condição de comodidade. Aí tudo bem. Trazendo o ser humano à condição de comodidade. Seria a comunidade nessa condição. Aí teria crase. Mas aqui, mais uma vez, não tem. Beleza. Beleza, Alice. O que mais? Muitas vezes a tecnologia é usada maleficamente, trazendo a comodidade. Gente, trazer a comodidade para uma pessoa é uma coisa maléfica? Eu nunca fiquei sabendo, não. Poder pagar uma conta de um banco sem ir ao banco é maléfico? Isso faz mal. Poder tirar um dinheiro sem precisar ir no caixa eletrônico, né? Via conta eletrônica. Faz mal isso aí. Ofende. Ofende tanto quanto manga no leite. Não tem, não é verdade, Tofu? Ironicamente, aqui a gente pode dizer, meu filho, você quer sofrer a vida inteira? Então, isso aqui, ó, trazendo a comodidade do ser humano. Incoerência. Incoerência. Não se trata de uma característica negativa. Porque se eu boto um entretanto lá, eu dou a entender que vou apresentar uma ressalva, e uma ressalva negativa. Mas não é isso que acontece aqui. Né? Maleficamente. Depois seria isso também, Hannah, porque temos uma oração reduzida de gerúndio. Então, aqui tem que ter uma vírgula sim. Ó, vírgula. Entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. Muitas vezes a tecnologia é usada maleficamente. Vírgula. Trazendo a comodidade do ser humano. Já tem uma incoerência séria aqui de grave. Né? Ok? Tudo isso que a pessoa falou são coisas boas que a tecnologia trouxe. Exatamente. A optar por serviços que não precisam de locomoção da mesma. Olha só. Olha aí. O ser humano é o referente para esse mesma. Tem que estar no feminino. É o ser humano. A optar por serviços que não precisam de locomoção. Aí tem um grande lance. Poderia ser do mesmo se mesmo fosse pronome. Mas mesmo não é pronome. Então, tem dois problemas aqui, minha querida Alice, minha querida Maria Vitória. Tem dois problemas aqui. Primeiro problema, erro de concordância. Se o ser humano é um referente, não é da mesma, é do mesmo. Segundo erro, o mesmo não é pronome para ser usado como referencial. Então, seria o quê? Optar por serviço que não precise de locomoção de ser. Desse, porque eu estou me referindo ao humano, ser humano, ponto. Ok? É usado maleficamente, trazendo a comunidade para serviços que não precisam de locomoção desse, que não, ó, são serviços, então são serviços que o quê? Que não o quê, minha gente? Me diga aí. São serviços que não, e aí, ó, poderia ser o quê? Me diga. Precisam da locomoção desse. Mas só que não é o serviço que precisa, ele não existe, porque o serviço não tem essa característica de precisar ou não precisar, é só um serviço. Se eu colocar o verbo precisar, vai ficar uma abstração. Então, não é a palavra precisar. Seriam serviços que não exigem. Epa, exigem, eu botei aqui, ó, nome de personagem coreano. Exigem. Tá? Exigem. Serviços que não exigem de locomoção da mesa. Nem precisaria, não exigem
Não tem necessidade, na regência não cabe essa preposição, então retirar. Não exigem locomoção deste. Tá? Desde aí, também não tem para que esse dia aqui. Desde redes sociais, cadê? Até aplicativos de entregas de comida. Não precisaria estar no plural, não. Entregas de comida. Comida generalizando. Né? Ademais, outro fator que proporciona esse problema é a ineficácia do incentivo de usar as academias ao ar livre. É a ineficácia no incentivo de usar as academias. Não poderia ser mais objetivo como essa pessoa está apresentando, não? Problema, mais uma vez, né? Isso. Mais uma repetição do problema. Perfeito, Alice. Me diga, é a ineficácia no incentivo de usar as academias. Espera aí, a ineficácia no incentivo ou a ineficácia do uso dessas academias? Da falta de uso. Poderia ser isso. É a falta de uso das academias. A ineficácia, quem é que é responsável por esse incentivo? O que seria? Isso é muito vago. Né? Isso é muito vago. Ineficácia no sentido de usar as academias. Então, isso aqui é uma divagação. Tá? É uma divagação, e a gente pode dizer, em certo sentido, até que é uma obscuridade. Não se sabe exatamente o que a pessoa quis dizer, quis se expressar. E até mesmo os valores altos das academias privadas impedem a prática do exercício físico. Isso aqui é uma incoerência seríssima. Seríssima. É uma incoerência seríssima. É um achismo gigante. E por que é um achismo gigante? Me diga qual é o erro com essa afirmação? Até mesmo os valores altos das academias privadas impedem a prática do exercício físico. O que vocês veem nessa afirmação? Ela faz sentido? O que vocês me dizem? Gente, quer dizer que assim, exatamente, Alice. Exatamente isso. Quer dizer que, pronto, eu não vou me exercitar não, mulher, tá muito cara a academia. Sim. Tu não tem um tênis? A rua não é pública? Não tem calçada? Por que você não vai lá um passinho de cada vez e vai caminhar? Não sabe fazer polichinelo? Abdominal? Que nem o presidente da República Jair Bolsonaro lá também, as flexões que ele sabe fazer do calanguinho? Faz, então não tem exatamente. E engraçado que é até, olha só, a própria contradição encontrada no argumento, a ineficácia no incentivo de usar as academias ao ar livre. Mas e as academias ao ar livre? O cara, eu não vou não, tem academia privada, está muito caro. E academia ao ar livre? O histórico de atleta, exatamente, Pedro, ele mesmo. Então, esse aqui é um argumento que, no fim, ficou bastante incoerente. Argumento incoerente. O parágrafo está muito desarticulado e o argumento é incoerente. Torna-se evidente, portanto, começou a conclusão bem. Essa é a conjunção conclusiva. Começou bem. Né? Que essa situação seja... Aí, aqui ficou um truísmo. Se é um problema e se passou... E o que é um truísmo? É uma obviedade. É óbvio que o problema tem que ser resolvido, meu. Torna-se evidente que o problema tem que ser resolvido. Mas tem que ser resolvido, é lógico que tem que ser resolvido. Né? É uma obviedade. Passou-se o texto inteiro falando do problema que tem que ser resolvido, é claro. O governo tem que especificar que governo é esse. Especifique. Especifique. O governo federal, né, deve fazer uma parceria público-privada com a prática de academias para conceber preços mais acessíveis e também com a ajuda secretária de esporte. Ó. Ajuda da secretaria. Né? Secretaria
Secretaria. E ainda assim, gente, deveria ser o quê? Com S maiúsculo. Secretaria de Esporte e Lazer. É o nome do órgão. Através de projetos que incentive. Projetos que incentive ou projetos que incentivem. São projetos, plural, o uso de academias ao ar livre. Se ela está mencionando, se essa pessoa está mencionando projetos que incentivem o uso de academia ao ar livre, não precisaria nem solicitar a redução do valor das academias privadas, porque deixaria que a própria iniciativa privada entre si, a própria concorrência fizesse isso. Quem não quisesse ir ou não tivesse disposto a pagar por uma academia privada, faria o exercício de outra maneira. Né? É importante também, isso aqui a vírgula não existe, tá? Retirar essa vírgula, o que é importante? Não pode separar sujeito e predicado. Estimular o uso de aplicativos gratuitos nos smartphones que contêm exercícios físicos para fazer em casa, trazendo assim meios mais atingíveis a todos. Não é nem atingíveis. A palavra certa aqui é qual, gente? Atingíveis? Que palavras vocês usariam aqui? Tá na cara. Meios mais o quê? Abrangentes, poderia. Acessíveis, eu até prefiro. Acessíveis. Abrangentes caberia também, viu, Maria Vitória? Caberia também. E também usar a tecnologia em favor da saúde. Então, veja só. Vamos lá. Vamos fazer aquilo que eu faço com vocês aqui. Vamos sentar o dedo nessa redação agora. Deixa eu abrir aqui o arquivo com a tabelinha. Não, correção. Ok, vou abrir aqui. Olha aí, olha o que eu faço, né? Eu venho para cá, pego aqui e colo aqui agora. Pronto, agora somos nós aqui. Eu e vocês, hein? Eu e vocês. Gente, isso é uma dissertação argumentativa. Título. Você vê que o título começa promissor, mas a redação estraga. Tofu já botou logo a faca tramontina aqui no texto. Que é isso? Olha o amor no coração. Gente, do ponto de vista da estrutura, já que se trata da dissertação argumentativa, que nota vocês dariam? O que a gente avalia em estrutura? Paragrafação, divisão de cada parágrafo nas partes que o compõem, introdução com contextualização e tese, argumento com tópico frasal, ampliação e desfecho, mas sendo que é opcional desfecho, conclusão com proposta de intervenção, do parágrafo, a palavra também, na última oração do parágrafo, também desnecessária. Não está errado, Lorena, mas é desnecessário. Ficaria mais objetivo sem ela. Tá? Gente, a meu ver, em termos de estrutura, beleza. Em termos de estrutura, teríamos aqui uma nota máxima. Tá? Aí a gente não entra ainda no mérito do conteúdo. Mas em estrutura está mão na massa. Aí a gente se volta agora para os aspectos de gramática. Deixa eu analisar aqui. Olha o que a gente viu de gramática aqui, gente. Olha o que a gente viu de gramática aqui. Não, isso aqui não é gramática. Não é gramática. Pronto, a gente já tem aqui essa situação do pronome com a vírgula, essa situação de crase. A gente tem o que mais aqui? Isso aqui... desarticulado, preposição, porque começa a ficar difícil de ver aqui agora. Regência, pontuação, incoerência, pontuação. Tem alguns desvios que já não tem justificativa, apenas 5 pontos de desconto. Aqui, essa gramática ficou regular. Ela não ficou ruim, ela não ficou extrema, ela não teve erros grotescos, mas ela teve uma sequência muito grande de problemas, de erros. Então, é nota 10. A articulação coesiva. Olha, entre os parágrafos, a articulação funcionou. Ó, em primeira instância, entretanto, apesar do ponto de vista semântico não ter funcionado esse entretanto. Ó, ademais, torna-se evidente, portanto, é importante também.
Então, por isso até que você colocou também aqui, né? Ó. Então, coesão também teve os seus aspectos positivos, teve o seu valor, mas teve também muito problema, teve muita desarticulação, tá? Teve algumas desarticulações significativas que também trazem a nota da coesão como regular. A nota da coesão está regular, ok? Eita, Tofu tá descendo a lenha, descendo a lenha. Agora vem o grande lance. Coerência, gente. Coerência. Começou por essa confusão aqui da introdução. Falta de clareza quanto ao pronome é um problema de desarticulação e resulta na incoerência também. Cadê? Essa palavra revés incoerente. Aqui ficou vago. Cadê? Aqui carece de maiores explicações. Particular, retirar. Vocábulo incoerente para o contexto. Gente, ó, incoerência aqui também. Então, tem muita incoerência. Aqui, sim, não tem para onde correr. Aqui a situação foi mais grave. Tá? Aqui a situação foi mais grave. 5 na coerência. Muito a desejar mesmo, Lorena. Exatamente. E a argumentação na mesma linha. Primeiro, esse aqui que ficou a argumentação incoerente. Essa argumentação ficou incoerente. Ela está praticamente perdida aqui. Tá? E já que aqui a gente tem aqui, sim, alguma incoerência que prejudique esse primeiro argumento, eu também sou tentado a atribuir à argumentação a nota 5. De modo que nós vamos atribuir... Sim, quais seriam os comentários que eu faria aqui? Olha, em termos de gramática, quais são os principais problemas? Pontuação, concordância, sobretudo concordância de número e regência. Isso não quer dizer que não existam outros erros, mas foram os 3 principais aspectos gramaticais complicados. Na coesão, quais os comentários que eu faria? Está aqui, ó, repetições insistentes, períodos pouco articulados entre si, tá? Seriam as 2 coisas que foram mais significativas aqui para os problemas de coesão, tá? Aí a coerência, aí, ó, vocábulos incoerentes é um primeiro aspecto que a gente pode dizer aqui. Divagações ou trechos vagos, ok? Falta de clareza em algumas afirmações. São os 3 aspectos. E argumento, ó. Segundo argumento incoerente e inválido e primeiro argumento superficial. Por isso, concordo com Lorena, a argumentação frágil, ou com Alice, a argumentação ruim, superficial. De modo que temos para esse texto aqui a atribuição da nota 50. 20 da estrutura, assim como o texto dessa pessoa foi promissor a partir do título, enfrentando o estigma, a nota dela foi promissora a partir da estrutura, foi nota 20. Só que depois foi se vendo que, na verdade, é um texto com muitas fragilidades, com muitas dificuldades. Nota 50. Acham que ficou justa? Acham que poderia ter sido algo mais a considerar para melhorar a nota dessa pessoa aqui? Não é uma de nós, tá? Essa pessoa não é uma de nós. Não é uma do IAP. Peguei essa redação na internet e fiz a correção agora com vocês. Não, Tofu está descendo a lenha, mas acha justo. Uma redação dessa não pode ser avaliada como regular, porque ela não está regular. Ela não está boa. Né? Ela está ruim.
Ela está ruim. E a nota ruim é essa mesmo, 50 para baixo. É a nota que avalia uma redação com muitos defeitos que fazem dela uma redação que precisa melhorar bastante. E 55 a 65 seria considerado nota regular. Ok? Então, nota 50. Deixa eu compartilhar esse material com vocês aqui. Vou botar aqui no WhatsApp. Web WhatsApp. Está abrindo aqui. Deixa eu tirar isso da tomada, que já faz tempo que está aqui. Pronto. Beleza. Cadê? Intensiva 3. Cadê vocês? Tá aqui. Ó, vou compartilhar com vocês aqui, tá? Voltando aulas. Vai estar como aula 34, mas é porque está um pouco aleatório aqui. Pronto. Além dessa redação que a gente acabou de analisar, tem a outra que foi analisada antes, mas foi analisada como 75. Aí vocês vão poder ver a diferença entre ambas. A primeira já teve um aspecto muito melhor. A primeira redação já teve uma pegada muito melhor, não teve defeitos significativos, essa coisa toda. Então, ficou avaliada como 75. Show de bola? Gente, vou abrir o módulo 2 para mostrar a atividade que vocês vão fazer, tá? Atividade que vocês vão fazer, atividade para a próxima semana. Deixa eu abrir aqui. Módulo 2. Compartilhar com vocês aqui a página. Estou chegando. Cheguei. Deixa eu compartilhar. Pronto. Ó, gente, vocês vão fazer essa aqui, ó. Mobilidade urbana, tá? Façam essa aqui. Mobilidade urbana é um artigo de opinião e a problematização é: vale a pena deixar o carro em casa? Que problematização é essa? Algumas pessoas da outra turma acharam um pouco confuso. É o seguinte, tem muita gente que diz que a contribuição para a mobilidade urbana parte muito do cidadão comum. O cidadão comum que tem seu carro e usa o seu carro para tudo, até para as tarefas mais simples que poderiam ser resolvidas sem o auxílio do carro. Então, parte da culpa pela falta de mobilidade seria também do cidadão comum, que tem um carro e usa o carro para tudo. Aí a tentativa é de convencer essas pessoas de que usem mais o transporte público, que desafoga mais o trânsito, polui menos como consequência também. Use transportes tanto de massa como transportes mais ambientalmente aceitáveis, como bicicleta, por exemplo, né, com menos impacto ambiental. E aí eu quero que vocês façam uma análise disso. Vale a pena mesmo deixar o carro em casa? Morando numa cidade como Natal, por exemplo, é certo que a pessoa vai conseguir solucionar suas questões cotidianas, vivenciar suas experiências profissionais e intelectuais, né? Suas tarefas, desempenhar suas tarefas a partir do uso do transporte público. Então, é esse tipo de questionamento que eu quero que você se faça. Vale a pena deixar, para quem tem um carro hoje, trabalha, estuda, vale a pena deixar o carro em casa? Se você julgar que sim, porque seria um ponto de partida para uma mudança significativa e uma pressão para a melhoria de todo o sistema de transporte, beleza. Se você julga que não, porque o sistema de transporte não proporciona aquilo que seria necessário para o camarada ter a sua experiência profissional cotidiana, aí você vai dizer a sua opinião. Beleza? Conseguiram entender isso aí direitinho, minha gente? Essa problematização? Alice, entendeu bem? Acha que sim? 38, deixa eu ver. É da mulher, da violência contra a mulher? Essa, como já teve no simulado, Mariane, eu não passei. A gente já fez uma redação com essa temática no simulado e eu deixei de passar para vocês. Aí eu estou privilegiando essas outras que tem temas que a gente ainda não fez. Tá bom? Show. Pois, meus amados, minhas amadas, a gente se despede por aqui.
Deixa de guerra, Lorena, bota para descer. Façam. O prazo voltou a estender um pouco mais. Eu estou sozinho mais uma vez com as redações, mas a demanda tinha diminuído, voltou a aumentar um pouco e agora o prazo está em 20 dias em média para devolução, tá? Mas está sendo devolvido direitinho para vocês, beleza? Valeu, galera. Fiquem bem. Um beijo para vocês. Alice, Caio, Gabi, Glauson, Hanna, Igor, João Gabriel, José Pedro, Lorena, Lucas, Maria Vitória, Mariane, Pedro e Tofu. Um beijo. Fiquem bem. A gente se vê aí. Show? Valeu. Passei não, Gabi. Passei só na semana retrasada, que foi para entrega na semana passada. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.